E a gente começa falando sobre o esquema montado no Amazonas para manter a navegação com a seca mais severa das últimas décadas. A Operação Itacoatiara terminou com recorde em movimentação. O improvável aumento da movimentação nos portos do Amazonas diante da seca mais severa das últimas décadas não só aconteceu, como veio em forma de recorde. No acumulado de 2024, o porto administrado pelas superterminais movimentou quase 265 mil unidades de contêineres. O terminal nunca havia movimentado tanta carga na história. A iniciativa do Porto Privado colaborou para que tivéssemos garantido o abastecimento da Zona Franca, mantivéssemos os empregos, geramos uma receita muito boa para a cidade de Itacoatiara, com hotel, com compras, com alocação de pessoas, com refeição. Então, toda a receita que houve para a cidade de Itacoatiara foi graças também à iniciativa dos portos aqui. Então, a gente vê como um resultado muito positivo, né? O movimento expressivo só foi alcançado por causa de um esquema emergencial planejado pelas superterminais. Em 2023, a estiagem que atingiu a região norte paralisou as atividades do porto em Manaus por 80 dias. Os navios não conseguiam chegar à capital manauara por causa da baixa profundidade do rio Amazonas, que atingiu níveis críticos. O jeito foi utilizar o porto de Vila do Conde, que fica em Barcarena, no Pará. As mercadorias eram divididas em barcaças que exigiam menos calado e conseguiam chegar até Manaus. Mas essa viagem demorava, em média, 5 dias. Encurtar esta distância era o motivo dos trabalhos dos engenheiros e técnicos da empresa. Depois da estiagem do ano passado, o time de projetos, o que fez primeiramente? Buscou alternativas de terrenos e áreas, considerando correnteza, calado de rio, calado de navio, uma área que pudesse agregar mais próximo da região antes da enseada do Madeira e antes do Tabocal, são as áreas críticas, onde os navios não tinham condições de passar. Itacoatiara foi considerada a que oferecia melhores condições. A cidade fica a 277 quilômetros de distância de Manaus, a mais próxima com garantia de profundidade de rio e com um trajeto que levava apenas 12 horas para ser concluído. E dentro de Itacoatiara, o time de projetos conseguiu identificar um terreno e uma área à frente desse terreno onde teria calado suficiente, que mesmo que o rio baixasse, teria calado suficiente para o navio chegar e atracar. Então, esse time veio trabalhando desde então. Então, já adquirimos basicamente o terreno praticamente no início do ano. Nós fizemos teste de velocidade do rio, né? Profundidades, foi feito várias batimetrias para ver, para confirmar o local. E nós chegamos até o ponto que o local que nós decidimos em Itacoatiara foi a melhor solução. O pier flutuante, com mais de 300 toneladas e 240 metros de comprimento, foi transportado até o ponto escolhido pela empresa. A profundidade no ponto chegava a 34 metros, o que permitia a atracação de qualquer navio. Funcionava como um ponto de transbordo. Os contêineres chegavam até o pier flutuante em navios cargueiros, eram divididos em barcaças que completavam a viagem até Manaus. A operação incluía 3 guindastes Konocranes, cada um com 64 metros de lança. A gente sempre esteve conectado com o centro das indústrias, com o pessoal da Eletros, com a indústria como um todo, para desenhar uma solução que contemple, né, a necessidade do Estado e das empresas que lá estão. Durante 9 meses de operação, o pier flutuante recebeu mais de 33 mil contêineres em 27 navios. O último partiu do terminal emergencial nesta quinta-feira. Hoje, com a volta das chuvas ao estado, o porto de Manaus já voltou a receber embarcações. O Porto de Manaus ele tem estrutura hoje para receber 2 navios, tanto pelo berço interno como externo. O time de projetos já está trabalhando na desmobilização de Itacoatiara. Já prevemos que até a primeira semana de janeiro, ou mais tardar a segunda, já estejamos com o pier nosso completo, com 600 metros, que possamos atracar 4 navios, 2 de contêiner, 2 de carga geral, ou dependendo da operação. Então, hoje nosso pier está composto por 5 guindastes,
chegando de Itacoatiara nós teremos 8, então os 8 guindastes daria para trabalhar com operações simultâneas em Manaus para descarga e embarque de contêineres. A Operação Itacoatiara garantiu o aumento nas movimentações do estado. Foram quase 15 bilhões de dólares em importações no Amazonas nos primeiros 11 meses do ano, 30% a mais que o ano passado. As vendas para fora também subiram. Foram de 909 milhões para 922 milhões de reais. Esse foi um primeiro projeto que foi solucionado, né, devido à estiagem, né, foi solucionada a questão do abastecimento. E claro que o time de projetos e operação sempre vem trabalhando para trazer melhores tecnologias, os melhores monitoramentos, os melhores equipamentos e também estudos, uma vez que agora identificamos que Itacoatiara tem essa possibilidade de suporte de operação, de estrutura para atender uma estiagem, nós também vamos continuar trabalhando para que, caso haja outros projetos inovadores, continuaremos